Em 1120, Sanjar, o novo sultão, decidiu agir, planejando uma campanha militar para capturar os castelos ismaelitas com força devastadora e transformar a região ao redor em um acampamento armado. Ele tomou precauções extras para impedir qualquer atentado contra sua vida, mudando suas horas e locais de dormir e só permitindo que se aproximassem deles aquelas pessoas que ele conhecia bem. Cuidando de sua segurança pessoal, ele acreditava poder se livrar do pânico à sua volta. Conforme prosseguiam os preparativos para a guerra, Azaí-Sabá enviava um embaixador após outro a Sanjar oferecendo-se para negociar um fim para os assassinatos. Todos eram recusados. O jogo parecia ter virado, agora os ismaelitas é que estavam assustados. Pouco antes de lançar a campanha, o sultão acordou um dia de manhã e viu uma adaga enfiada no chão a poucos centímetros de onde seu peito repousava na cama. Como tinha chegado lá? O que isso significava? Quanto mais ele pensava, mais tremia literalmente de medo. Era uma mensagem, não havia dúvida. Ele não comentou nada com ninguém, pois ia confiar em quem? Até suas esposas eram suspeitas. No final do dia, seu estado emocional era um desastre. Naquela noite ele recebeu uma mensagem do próprio Hassan: se eu não desejasse a felicidade do sultão, essa adaga atirada no chão duro teria sido plantada em seu peito macio. Sanjar perdeu a paciência. Não podia passar outro dia assim. Não estava disposto a viver em constante temor, a mente tresloucada por incertezas e suspeitas. Era melhor, ele pensou, negociar com este demônio. Ele suspendeu a campanha e fez as pazes com Hassan. Ao longo dos anos, conforme o poder político dos ismaelitas crescia e a seita se expandia para a Síria, seus assassinos tornaram-se quase míticos. Eles nunca tentavam escapar, depois de matar, eles eram apanhados, torturados e executados, mas novos continuavam aparecendo, e nada parecia impedi-los de completar sua missão. Eles pareciam possessos, extremamente dedicados à sua causa. Havia quem os chamasse de Ashshashin, do árabe Hashish, porque agiam como se estivessem drogados. Os cruzados europeus ouviram histórias sobre estes diabólicos Ashshashin e as passaram adiante. A palavra aos poucos se transformou em assassinos, entrando para sempre para o léxico. Interpretação. Azaí-Sabá tinha um objetivo: criar um estado para sua seita no norte da Pérsia, permitindo que ela sobrevivesse e prosperasse dentro do Império Islâmico. Dado seu número relativamente pequeno e os poderes unidos contra ele, não podia esperar por mais do que isso, então imaginou uma estratégia que certamente foi a primeira campanha terrorista organizada cujo objetivo era o poder político. O plano de Hassan era ilusoriamente simples. No mundo islâmico, o líder que conquistasse o respeito ficava investido de considerável autoridade e, como tinha autoridade, sua morte poderia semear o caos. Por conseguinte, Hassan optou por atacar estes líderes, porém de uma forma um tanto aleatória. Era impossível ver qualquer padrão em suas escolhas, e a incômoda possibilidade de ser a próxima vítima era insuportável para muitos. Na verdade, exceto pelos castelos que dominavam, os ismaelitas eram bastante fracos e vulneráveis, mas infiltrando pacientemente seus homens bem no núcleo da administração do sultão, Hassan conseguiu criar a ilusão de que estavam por toda a parte. Somente uns 50 assassinatos estão registrados em toda a sua vida, mas ele conquistou com eles o mesmo poder político do que se possuísse um enorme exército. Este poder não poderia vir simplesmente fazendo indivíduos sentirem medo. Ele dependia do efeito que as mortes teriam em todo o grupo social.
Os oficiais mais fracos na hierarquia eram os que iriam sucumbir à paranoia e expressar dúvidas e boatos que se espalhariam contaminando os menos fracos. O resultado foi um efeito onda violenta alternância de emoções, de ira à rendição, subindo e descendo. Um grupo apanhado por este tipo de pânico não consegue encontrar seu equilíbrio e pode cair ao mais leve empurrão. Até os mais fortes e mais determinados serão contaminados no final, como foi o sultão Sanjar. Suas tentativas com relação à segurança e à dura vida a que se submeteu para se proteger, revelaram que ele estava sob influência deste pânico. Uma simples adaga enterrada no chão bastou para desequilibrá-lo totalmente. Compreenda, somos todos extremamente suscetíveis às emoções das pessoas que nos cercam. É muito difícil para nós perceber o quanto estamos afetados pelos rumores que permeiam um grupo. É isto que torna a utilização do terror tão eficaz e perigosa. Com uns poucos atos oportunos de violência, um punhado de assassinos pode detonar todos os tipos de pensamentos corrosivos e incertezas. Os membros mais fracos do grupo-alvo sucumbirão a um medo enorme, espalhando boatos e ansiedade que lentamente dominam o resto. Os mais fortes talvez reajam com raiva e violência à campanha de terror, mas isso só mostra como estão influenciados pelo pânico. Eles estão reagindo em vez de planejar estratégias, um sinal de fraqueza, não de força. Em circunstâncias normais, indivíduos amedrontados, com o tempo, acabam conseguindo um jeito de recuperar seu equilíbrio mental, especialmente se estiverem no meio de outras pessoas que estão calmas. Mas isto é quase impossível dentro de um grupo em pânico. Conforme a imaginação pública enlouquece, os assassinos se tornam algo muito maior, parecendo onipotentes e onipresentes. Como Hassan provou, um punhado de terroristas pode manter refém todo um império com uns poucos golpes bem calibrados contra a psique de grupo. E uma vez tendo os líderes do grupo sucumbido à influência emocional, seja rendendo-se ou lançando um contra-ataque pouco estratégico, o sucesso da campanha de terror é total. A vitória se conquista não pelo número de mortos, mas pelo número de pessoas amedrontadas. Provérbio árabe. Chaves para a guerra. No decorrer de nossas vidas diárias, estamos sujeitos a medos de vários tipos. Estes medos em geral estão relacionados com algo específico, alguém pode nos prejudicar, está surgindo um determinado problema, doenças nos ameaçam, e até a própria morte. Na luta contra um medo terrível, nossa força de vontade fica momentaneamente paralisada enquanto contemplamos as coisas ruins que podem nos acontecer. Se esta condição durar muito tempo ou for intensa demais, vai tornar a vida insuportável, então procuramos formas de evitar estas ideias e tranquilizar nossos temores. Vamos recorrer, quem sabe, às distrações do cotidiano, trabalho, rotinas sociais, atividades com amigos. Religião ou algum outro sistema de crença, como fé na tecnologia ou ciência, também pode oferecer esperança. Estas distrações e crenças passam a ser o chão sob nossos pés, mantendo-nos eretos e capazes de caminhar sem a paralisia provocada pelo medo. Em determinadas circunstâncias, entretanto, este chão pode ruir debaixo de nós, e então não há nada que possamos fazer para recuperar o equilíbrio. No curso da história, é possível acompanhar uma espécie de loucura que toma conta dos humanos durante certos desastres, um grande terremoto, uma praga brutal, uma violenta guerra civil. O que nos preocupa mais nestas situações não é algo assustador específico que aconteceu no passado recente, temos uma capacidade tremenda de superar e nos adaptar a qualquer coisa horrível.
É o futuro incerto, o medo de que coisas mais terríveis estejam para acontecer e que possamos em breve sofrer alguma tragédia imprevisível. Isso é o que nos enerva. Não podemos afastar esses pensamentos com rotinas ou religião. O medo se torna crônico e intenso, nossas mentes ficam dominadas por todos os tipos de pensamentos irracionais. Os medos específicos se tornam mais gerais. Em um grupo, o pânico se estabelece. Em essência, isto é terror, um medo intenso, avassalador que não podemos controlar ou de que não podemos nos livrar do modo normal. Há muitas incertezas, coisas ruins demais que podem nos acontecer. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães bombardeavam Londres, os psicólogos notaram que se os bombardeios eram frequentes e com uma certa regularidade, as pessoas da cidade ficavam insensíveis a eles, elas se acostumavam com o barulho, o desconforto e a carnificina. Mas se o bombardeio era esporádico e irregular, o medo virava terror. Era muito mais difícil lidar com a incerteza de quando seria o próximo. É uma lei da guerra e da estratégia que, na busca de uma vantagem, qualquer coisa será testada e experimentada. E assim é que grupos e indivíduos, vendo o imenso poder do terror sobre os seres humanos, encontraram um jeito de usá-lo como estratégia. Pessoas são criaturas ardilosas, cheias de recursos e adaptáveis. O jeito de paralisar a vontade delas e destruir sua capacidade de pensar direito é criar conscientemente incertezas, confusão e um medo incontrolável. Este terror estratégico pode assumir a forma de atos exemplares de destruição. Os mestres nesta arte foram os mongóis. Eles arrasavam algumas cidades aqui e ali, da forma mais horrível possível. A lenda aterrorizante da horda mongol espalhou-se rapidamente. Bastava que se aproximassem de uma cidade, e o pânico tomava conta de seus habitantes porque eles só podiam imaginar o pior. Quase sempre a cidade se rendia sem lutar. O objetivo dos mongóis o tempo todo. Um exército relativamente pequeno longe de casa, eles não podiam se dar o luxo de longos cercos ou guerras demoradas. Este terror estratégico também pode ser usado com propósitos políticos, dominar um grupo ou toda uma nação. Em 1792, a Revolução Francesa estava fugindo ao controle. Exércitos estrangeiros estavam na iminência de invadir a França, o país estava irremediavelmente dividido em facções. Os radicais, liderados por Robespierre, enfrentaram esta ameaça iniciando uma guerra contra os moderados, o reinado do terror. Acusados de contra-revolução, milhares foram mandados para a guilhotina. Ninguém sabia quem seria o próximo. Embora os radicais fossem relativamente pouco numerosos, ao criarem esse medo e essa incerteza eles conseguiram paralisar a vontade de seus adversários. Paradoxalmente, o reinado do terror que nos dá o primeiro exemplo registrado do uso das palavras terrorismo e terrorista produziu uma certa estabilidade. Embora o terror como estratégia possa ser utilizado por grandes exércitos e, na verdade, por estados inteiros, ele é praticado com mais eficiência por aqueles menos numerosos. A razão é simples: o uso do terror em geral requer uma disposição para matar civis inocentes em nome de um bem maior e com intenções estratégicas.